Estudo bíblico sobre o livro de Josué. Primeiro módulo, a chamada de Josué. Primeiro ponto, a promessa divina. O livro de Josué inicia com a promessa feita por Deus a Josué e à nova geração de israelitas. Deus prometeu, abre aspas, como fui com Moisés, assim serei contigo, fecha aspas. Josué capítulo 1, verso 5. Assim vemos que cada geração precisa por si mesma cultivar a comunhão com Deus, bem como travar suas próprias batalhas espirituais e conquistar pela fé suas próprias vitórias. A promessa de Deus declara ainda, abre aspas, não te deixarei nem te desampararei, fecha aspas. Josué capítulo 1, verso 5. Essa promessa continua a mesma, séculos após séculos, através das gerações. Veja sua semelhança com o seguinte trecho do Novo Testamento, abre aspas, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, quem me poderá fazer o bem? Fecha aspas. Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6. Por causa da sua fé, os israelitas receberam como galardão a terra de Canaã. Muitas pessoas imaginam Canaã como um tipo de céu galardão do crente. Tal comparação não é correta, pois Canaã foi um campo de batalha e seus habitantes foram expulsos da terra, como de fato aconteceu posteriormente. Em termos mais exatos, a experiência da conquista de Canaã pode ser comparada à vida diária do crente, que enfrenta as mais diversas lutas espirituais enquanto cresce na fé e na graça. A promessa feita por Deus a Josué contém uma locução paradoxal. Deus disse que daria ao povo de Israel a terra de Canaã, mas depois acrescentou, abre aspas, todo lugar que te pisar a planta de vosso pé, vou-lo tenho dado, fecha aspas. Josué capítulo 1, versos 3. Esta aparente contradição envolve um princípio muito importante. Nós recebemos a salvação de uma vez, completa, como um dom divino. Mas ela vem acompanhada de muitas bênçãos, promessas e privilégios. Porém, só podemos de fato nos apropriar e usufruir dela ao vivermos a vida cristã passo a passo, vencendo diariamente a luta espiritual. Efésios capítulo 6, versos 12. Segundo ponto, as condições propostas. Deus ditou a Josué e aos israelitas da segunda geração 4 requisitos para a prosperidade e sucesso na terra da promissão. Esses requisitos estão enumerados nos versículos 6 ao 9 do capítulo 1 de Josué. Vamos ler juntos? Ser forte e corajoso, versículo 6. Ser muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Versículo 7. Medita nele o livro da lei, dia e noite. Versículo 8. Não temas, nem te espantes. Versículo 9. Note que Deus não deu instruções quanto à estratégia militar dos israelitas, mas sim as diretrizes para a perspectiva espiritual de uma vida bem-sucedida. A mesma promessa divina de prosperidade e sucesso fora oferecida aos israelitas da primeira geração, mas como falharam na obediência aos requisitos que acompanhavam tal promessa, nunca conseguiram o prometido descanso na terra de Canaã. Podemos comparar em Deuteronômio capítulo 12, versos 9, com Josué capítulo 1, versos 13. A geração anterior perdeu esse direito por não possuir fé, virtude necessária para uma vida vitoriosa contra os gigantes da terra, a ser conquistada. Hebreus capítulo 4, versos 1 e 2
traça um paralelo entre a situação da nova geração de Israel e a nossa, como crentes em Jesus. Vamos ler juntos? Hebreus capítulo 4, versos 1 e 2. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda aparecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé, como estavam aqueles que a ouviram. Fecha aspas. As palavras, sendo-nos deixada a promessa, mostra que temos o direito de desfrutar das promessas divinas e levar uma vida vitoriosa hoje em dia. Assim como os israelitas da época de Josué, também podemos confiar na gloriosa promessa. Abre aspas. O Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra. Fecha aspas. Josué capítulo 1, versos 13. A geração de Josué aceitou com fé e grande entusiasmo a promessa de Deus, respondendo ao mandado divino com as seguintes palavras: tudo quanto vos nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviaremos, iremos. Josué capítulo 1, versos 16. Graça e paz.